E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma das variáveis mais importantes no treinamento físico, que é a intensidade. Acredito que a intensidade seja uma das variáveis mais difíceis de entender por parte das pessoas, né? E acredito que a partir dessa explanação as pessoas vão ter muito mais facilidade de compreender e ajustar a intensidade de treinamento para os seus alunos ou para si mesmos, certo? Então vamos lá. A intensidade é um componente qualitativo do trabalho. Ela representa o quanto de trabalho o indivíduo conseguiu realizar na unidade de tempo. Então, por exemplo, eu tenho dois indivíduos, A e B, que percorrem 1 km. Porém, o indivíduo A percorre 1 km em 10 minutos e o indivíduo B percorre 1 km em 5 minutos. Ou seja, o indivíduo A percorreu 1 km a 100 metros por minuto e o indivíduo B percorreu 1 km a 200 metros por minuto. Resumindo, o indivíduo B percorreu esse 1 km numa maior intensidade. Então acredito que com esse exemplo a gente consiga definir bem o que significa a intensidade. A intensidade depende de vários fatores. Depende da carga, da velocidade de execução e da variação do intervalo de recuperação. E também depende de um dos fatores que poucos preparadores físicos, poucas pessoas consideram, que é o esforço psicológico. Todo exercício ele exige um determinado esforço psicológico, certo? Isso é uma coisa importante. Algumas pessoas, alguns indivíduos têm mais facilidade para aguentar esse esforço, outros mais dificuldade para aguentar o esforço. Vários métodos estão disponíveis para avaliar a intensidade de treinamento. Sempre para poder avaliar a intensidade de treinamento, nós necessitamos de referências. Por exemplo, um corredor de 100 metros. A velocidade média com a qual ele percorre os 100 metros, esta é a velocidade máxima dele, certo? Então nós vamos pegar como referência a velocidade máxima média com a qual ele percorreu os 100 metros. Então esse corredor ele pode tranquilamente correr uma distância menor do que 100 metros com uma velocidade maior, por exemplo 10,2 metros por segundo. Isso seria o equivalente a 105% do máximo deste corredor. Neste caso, 10 metros por segundo seria a nossa referência como sendo o máximo do indivíduo. Então, nós sempre precisamos de uma referência. É importante nós sabermos qual vai ser nossa referência. Então, como outro exemplo, eu poderia ter um corredor de maratona que cumpria a maratona em 22 km por hora, de média. Então, esses 22 km por hora seria o máximo do indivíduo. Então, esse mesmo indivíduo ele poderia percorrer uma distância menor com uma velocidade maior, por exemplo, de 30 km por hora. Isto seria o equivalente a 106,6% do máximo desse indivíduo. Então aqui, por exemplo, nós temos uma tabela de escala de intensidade para exercícios de força e velocidade. Então, por exemplo, nosso indivíduo que percorreu a maratona com uma média de 22 km por hora, 22 km por hora é o 100%. Então aqui, por exemplo, nós temos o nível 1, o nível 1 de intensidade nessa tabela, ele equivale de 30 a 50% daqueles 22 km por hora. E ele é considerado, no caso, esses 30 a 50% como baixa intensidade. E nós temos aqui, por exemplo, o nível 4, onde a porcentagem de desempenho máximo é de 80 a 90% daqueles 22 km por hora. E seria considerada uma intensidade submáxima, certo? E assim por diante. Sempre levando em consideração que o 100% seria os 22 km por hora, que foi a velocidade média máxima que ele atingiu na maratona, certo? Aqui, nesta outra tabela, nós já temos um método alternativo de avaliação da intensidade. E essa tabela ela se baseia no sistema energético utilizado na atividade.
Essa classificação é segundo Astram e Saltin, em 1961, e outros estudiosos também se referem a ela, certo? Então, essa outra também pode ser utilizada como referência. Nessa tabela, nós temos, por exemplo, a zona 1, certo? Com uma duração de 1 a 15 segundos, nível de intensidade acima do limite máximo, sistema de produção de energia só utiliza ATP-CP, certo? Adenosina trifosfato e creatina fosfato. Então, a maior parte da energia provém do metabolismo anaeróbico e uma energia, digamos assim, muito baixa do metabolismo aeróbico. Então, de 0 a 5% do metabolismo aeróbico, de 95% a 100% do metabolismo anaeróbico. Nessa zona de atividade, nessa zona 1 de atividade acima do limite máximo, a exigência é tão alta que o organismo não dá conta de suprir a exigência de oxigênio, ficando um débito de oxigênio em torno de 80 a 90%, certo? O indivíduo não consegue manter essa atividade acima de 15 segundos. Já nessa segunda zona, é uma zona que vai de 15 a 60 segundos de duração. Nível de intensidade máximo. Sistema de produção de energia ATP-CP, adenosina trifosfato, creatina fosfato e ácido lático, certo? A energia provém de 90 a 80% de energia proveniente do metabolismo anaeróbico, ou seja, glicogênio muscular e ATP-CP, e apenas 10 a 20% do sistema aeróbico, certo? E aqui a gente fica com um déficit de oxigênio em torno de 60 a 70% de oxigênio, que vai ser pago após o final da atividade, que é o que a gente chama de EPOC, né? Que é consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Já na zona 3, nós temos uma duração de 1 a 6 minutos, nível de intensidade submáximo, sistema de produção de energia ácido lático e aeróbico, com a energia provindo 70% do sistema anaeróbico e apenas 30% do sistema aeróbico. A gente já tem uma elevada frequência cardíaca, a gente já tem uma frequência cardíaca que já sobe lá em cima e já temos uma acidose metabólica, ou seja, uma produção de ácido lático muito grande. Nesta zona 3, nós dependemos tanto de velocidade quanto de resistência. Já na zona 4, a duração é de 6 a 30 minutos, o nível de intensidade é médio, o sistema de produção de energia é aeróbico, com a energia proveniente do sistema anaeróbico em torno de 10% e do sistema aeróbico em torno de 90%. Já temos um déficit de oxigênio menor, em torno de 10 a 16% dos níveis de repouso, ou seja, a atividade é predominantemente aeróbica. Já na zona 5, a duração é acima de 30 minutos, o nível de intensidade é baixo, o sistema de produção de energia é basicamente aeróbico, com 95% da energia provindo do sistema aeróbico e apenas 5% do anaeróbico. Nessa zona, os níveis, pela extensão da atividade, ou seja, pelo longo tempo de atividade, os níveis de glicogênio baixam, os níveis de glicídio, a depressão de glicídios no sangue, ela baixa, o que pode ocasionar hipoglicemia, e isso pode apresentar uma carga relativamente alta para o sistema nervoso central. O interessante desse trabalho é que a saturação de oxigênio fica diminuída abaixo entre 10 e 14% dos níveis de repouso, e essa demanda prolongada faz com que a recuperação seja lenta. Algumas vezes essa recuperação é maior do que 2 a 3 semanas. Então, por isso que alguns atletas não tomam parte em muitas competições, né? Então, a gente tem que selecionar o número de competições que esses atletas vão competir justamente por conta disto. Já aqui nesse gráfico nós temos uma tabela baseada na frequência cardíaca.
tendo o nível 1, na zona 1, baixa intensidade, com uma frequência cardíaca de 120 a 150 batimentos por minuto. Na zona 2, média intensidade, com uma frequência cardíaca de 150 a 170 batimentos por minuto. Na zona 3, alta intensidade, com uma frequência cardíaca de 170 a 185 batimentos por minuto. E na zona 4, máxima intensidade, com uma frequência cardíaca acima de 185 batimentos por minuto, certo? Então, eu particularmente não gosto de trabalhar com frequências cardíacas absolutas dessa forma. Eu gosto de trabalhar com frequência cardíaca de reserva, certo? E eu prefiro pela frequência cardíaca de reserva, mas cada um, né? Aqui nós temos uma tabela de referência. Se vocês quiserem utilizar, vocês podem utilizar, certo? Eu particularmente prefiro trabalhar com a frequência cardíaca de reserva, e alguns autores recomendam trabalhar acima de 60% da frequência cardíaca de reserva. E para quem não sabe o que é uma frequência cardíaca de reserva, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube ensinando a calcular a frequência cardíaca de reserva, explicando o que é a frequência cardíaca de reserva, certo? Para quem não sabe, dá uma olhadinha lá e depois pode voltar aqui sem problema nenhum, certo? Mas o ideal seria trabalhar acima de 60% da frequência cardíaca de reserva. Então, basicamente, os parâmetros que nós temos são a escala de intensidade, tá? Ou seja, baseado na performance do indivíduo. Quanto que ele consegue fazer, realizar de fato. Em cima dessa capacidade, nós estabelecemos percentuais de treinamento. Supramáximo, máximo, submáximo, médio, intermediário e baixo, certo? Além dessa tabela, nós temos uma outra tabela baseada no metabolismo, ou seja, na questão energética, da onde provém o substrato energético, certo? Então nós temos 5 zonas. Uma zona onde é ATP-CP, uma zona onde é ATP-CP e ácido lático, outra zona onde é ácido lático e sistema aeróbico, e outra zona e outras 2 zonas que são aeróbicas, certo? Então, mas os nossos parâmetros de intensidade são com relação à duração, ao tempo, certo? Ao tempo, tá? O quanto tempo a pessoa consegue permanecer na atividade. E os últimos parâmetros que a gente tem aqui nesse vídeo são com relação à frequência cardíaca. Então nós temos o nível 1, baixa intensidade, frequência cardíaca entre 120 e 150 batimentos. Zona 2, média intensidade, frequência cardíaca entre 150 e 170 batimentos por minuto. Zona 3, alta intensidade, frequência cardíaca entre 170 e 185 batimentos por minuto. E zona 4, máxima intensidade acima de 185 batimentos por minuto. No final das contas, o importante é vocês terem algum parâmetro de relação, certo? Pode ser a frequência cardíaca, pode ser o tempo, pode ser a escala subjetiva de Borg, ou a escala modificada de Borg, que é baseada na sensação subjetiva de esforço do aluno, que vai de 0 a 10, no caso da modificada. Pode ser pelo desempenho máximo do indivíduo. Então, o importante é que vocês tenham um parâmetro para vocês poderem avaliar e para poderem prescrever, certo? Porque se vocês não souberem avaliar, vocês não vão conseguir prescrever, certo? Então, vocês têm que ter parâmetros de avaliação e têm que ter parâmetros para prescrição, certo? Estes parâmetros, no caso, eles vão possibilitar vocês saberem se o atleta de vocês ou vocês estão progredindo, e também a fazer com que o treino de vocês seja mais eficiente. Porque se vocês utilizarem uma intensidade inadequada, o treino de vocês vai ser, digamos assim, um treino ineficiente, certo? Um treino que não vai atingir os objetivos que vocês buscam, certo?
Então, por isso é importante ter parâmetros para, para poder prescrever e para poder analisar, digamos assim, o desempenho ou analisar a evolução, certo? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Não sei se eu consegui atingir o meu objetivo, que era dar uma luz para vocês, o que é importante com relação à intensidade, ou seja, como ter um mínimo de conhecimento sobre intensidade mesmo, né? Então, se vocês gostaram, clique em curtir para ajudar o canal e compartilhe com os amigos de vocês. Pode ser que essa informação ajude eles, certo? Grande abraço. Eu espero estar colocando outros vídeos a respeito da intensidade aqui, de como utilizar a intensidade, porque esse vídeo era mais para vocês terem um entendimento sobre o que é intensidade, sobre como fazer a avaliação da intensidade ou como ter alguns parâmetros, né? Mas eu espero colocar outros vídeos aqui explicando melhor como funciona tudo isso.